Tem gente que fracassa não porque é incapaz, fracassa porque está paralisada por dentro. E o mais assustador é que a maioria nem percebe. Acorda, corre, se estressa, dá o seu melhor, tenta agradar todo mundo. Mas lá no fundo, está com a alma travada. Medo de dar errado, medo do que os outros vão pensar, medo de não ser suficiente, medo de sonhar grande e parecer ridículo. Medo de confiar em Deus e parecer ingênuo, medo de começar, medo de recomeçar. É um cativeiro mental, disfarçado de rotina. Um deserto interno, escondido sob um cronograma cheio. O problema é que ninguém ensina como sair disso. Aliás, o que mais se ouve por aí são mensagens vazias do tipo: pense positivo, vai dar certo, tenha fé. Mas como manter a fé firme quando tudo ao redor parece instável? Como confiar quando as contas apertam, os sonhos adormecem e os relacionamentos desabam? A resposta está mais perto do que parece. Aliás, ela sempre esteve. Existe um salmo que não foi escrito apenas como poesia espiritual, mas como um verdadeiro manual de instruções para enfrentar o medo, ativar a fé e destravar o sucesso. Um roteiro para quem cansou de sobreviver e decidiu prosperar com consciência, propósito e coragem. E não estamos falando de frases de efeito ou promessas de prosperidade vazia. Estamos falando de prosperidade com raiz. Aquela que nasce de uma mente firme, um espírito confiante e uma visão clara do propósito. Esse salmo foi escrito por um homem que tinha todos os motivos para desabar, mas escolheu confiar. Escolheu declarar, mesmo em meio ao caos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Esse homem não apenas venceu. Ele prosperou, liderou, governou e deixou um legado eterno. E o segredo dele está todo ali, em Salmo 27. Só que, por séculos, esse salmo foi lido como um consolo, e não como um código de sucesso espiritual e emocional. E é por isso que tantos ainda vivem abaixo do que poderiam viver. Mas hoje, isso muda. Neste episódio, você vai entender por que Salmo 27 é a chave para vencer o medo, atrair clareza, ativar a confiança, enfrentar inimigos invisíveis, prosperar no meio da pressão e viver uma vida com coragem e propósito, mesmo em tempos difíceis. E mais, você vai ver que a Bíblia sempre ensinou o caminho do sucesso, mas poucos tiveram a ousadia de aplicar. Então respira fundo, porque o que está prestes a ser revelado pode mudar não só o seu dia, mas o seu destino. Agora comenta aqui embaixo essa afirmação para fixar na sua mente e ativar um novo posicionamento espiritual e mental. Eu confio, mesmo quando tudo grita o contrário. Essa frase é o seu sinal de aliança com um novo ciclo que está começando hoje. Tem horas em que tudo parece embaçado, as decisões pesam, as ideias batem e voltam, como se estivessem presas num redemoinho interno. E a alma, cansada, exausta, só quer um sinal, um norte, um para onde agora. É exatamente nesse tipo de cenário que Davi escreveu: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Olha a ousadia, ele não diz que Deus vai iluminar ou que um dia será salvo, ele fala no presente. Como se a luz já estivesse acesa, mesmo que os olhos ainda estivessem na escuridão. Isso é chamar as coisas que não são como se já fossem. Esse é o segredo da clareza. Ela não começa quando tudo se resolve lá fora, ela começa quando você se posiciona por dentro. Quando decide confiar, não no que os olhos veem, mas no que a fé declara. E esse é um princípio poderoso dentro das leis do sucesso. A clareza não é um presente, é uma construção. Napoleão Hill já dizia: todo que atinge sucesso duradouro desenvolve primeiro um desejo ardente e inabalável. Depois, age como se já fosse realidade. Ou seja, não é esperar ter luz para andar, é andar como quem já vê. E Davi, ao declarar isso, não estava num palácio. Estava cercado de ameaças, perseguido, talvez escondido numa caverna. A realidade ao redor gritava: você vai morrer. Mas a sua boca dizia: eu não tenho medo. É aqui que muitos se travam na vida. Ficam esperando uma resposta, um livramento, um anjo tocar a porta. Mas o Salmo ensina o contrário. Você chama a clareza, não espera por ela. Você declara a luz em meio à escuridão, não quando tudo já está resolvido. E olha o detalhe. Ele começa dizendo que o Senhor é a minha luz. Não uma luz, nem a luz de alguém. É pessoal, íntimo,
e muito bem direcionado. Essa é a fórmula da autoconfiança espiritual. É quando você entende que Deus não está longe, nem ocupado demais com o resto do mundo. Ele é o seu pastor, o seu guia, a sua fonte. Ele te vê, ele te ouve e ele te dirige. E quando isso se instala no coração, um novo nível de clareza começa a brotar. Você deixa de correr atrás de 1000 vozes e começa a caminhar com foco, firmeza e direção. É como sair de um quarto escuro onde você vivia tropeçando e acender a luz. As coisas não mudam de lugar, mas agora você vê. E quem vê, decide melhor. Age com mais poder, fala com mais autoridade, enfrenta com mais coragem. É por isso que esse salmo não é um poema de consolo, é um grito de guerra. É o código de quem decidiu não mais viver no escuro. E para quem está travado, confuso, cheio de perguntas sem resposta, a aplicação é clara. Comece o dia declarando: o Senhor é a minha luz. Mesmo que pareça tudo escuro, essa frase reprograma o subconsciente. Faz a mente sair do estado de medo e entrar no estado de criação, de ação e de fé inteligente. Esse é o tipo de reprogramação que Napoleão Hill tanto abordou. E é também o que os provérbios nos ensinam, quando dizem que a vida e a morte estão no poder da língua. Quer um exercício prático, rápido e eficaz? Acorde amanhã e, antes de tocar no celular, diga em voz alta: hoje eu tenho direção, porque o Senhor é a minha luz. Não ando no escuro, eu vejo o que outros não veem. Diga isso com fé, com convicção. E repita quantas vezes for preciso até que isso entre na sua corrente sanguínea emocional. Você vai perceber, a clareza não vem do mundo externo. Ela começa bem aí dentro de você. Quando Davi pergunta: a quem temerei? Ele não está fazendo uma pergunta retórica qualquer. Ele está confrontando, com todas as forças da alma, os inimigos que não se veem. Os gigantes invisíveis, aqueles que moram dentro da mente, nos becos escuros da emoção. Medo da escassez, medo do fracasso, medo de não ser suficiente, medo de não dar certo, medo de tentar e cair. Esses são os maiores ladrões de sonhos. E pior, ninguém os vê, só você sente, só você sabe o quanto te paralisam. É aqui que entra a força do Salmo 27. Davi não diz que o medo não existe. Ele declara que não vai se submeter a ele. Há uma diferença gritante entre não sentir medo e não ser governado por ele. E sabe qual é o segredo? Davi coloca a luz na frente. Ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz. Só depois pergunta: a quem temerei? Porque é assim que a mente funciona. Onde há luz, as sombras não prevalecem. Onde há certeza, o medo recua. Onde há fé ativa, o medo perde a função. Napoleão Hill afirma em Mais Esperto que o diabo que o medo é uma das principais ferramentas usadas para controlar, aprisionar e neutralizar o ser humano. Ele chama isso de deriva mental, um estado onde a pessoa perde o controle de seus pensamentos, permitindo que o medo tome o volante. É por isso que Davi se antecipava. Ele não esperava o medo bater. Ele já se posicionava: de quem terei medo? Essa frase é uma muralha, um escudo, uma programação mental que repele a influência do invisível. E aqui entra um princípio profundo das leis do sucesso. O medo é uma ilusão que parece real porque você alimenta ela com imagens, palavras e memórias. Mas, quando você substitui isso por declarações de identidade espiritual, como Davi fez, a mente começa a trocar o pânico por presença, a dúvida por decisão. Provérbios diz: como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, se você acredita que está sozinho, perdido e sem saída, vai viver como alguém derrotado. Mas se você crê que há um Deus que é tua luz e salvação, começa a agir como alguém que carrega uma promessa nas costas, não um peso. E mais, Davi não venceu Golias quando lançou a pedra. Ele venceu quando decidiu não ter medo. O gigante caiu porque antes caiu dentro dele. E é isso que o Salmo 27 nos mostra. Os maiores confrontos não são com o mundo externo. São com aquilo que você permite dominar seus pensamentos. Então, o que fazer com esses gigantes invisíveis? Reconheça-os. Não negue o medo, mas também não o abrace. Questione-o. Fale com ele como Davi fez: de quem terei medo? Essa pergunta é uma afirmação disfarçada.
Eu sei quem me guarda, eu sei de onde vem minha força, eu não serei dominado. Essa é uma prática que transforma o dia a dia. Quando surgir aquela insegurança no trabalho, aquela voz dizendo que você não vai conseguir, aquela sombra sussurrando que é tarde demais, respire fundo e diga: o Senhor é a minha salvação, de quem terei medo? Isso é mais que fé, é ação espiritual consciente. É como se você hackeasse o sistema da alma, impedindo que o medo programe sua rotina. E aí entra mais uma chave. Não é sobre nunca mais sentir medo, é sobre sentir e ainda assim avançar. Esse é o tipo de coragem que constrói destinos, que transforma homens comuns em gigantes espirituais, que coloca você na trilha do verdadeiro sucesso, o que começa no espírito e se manifesta na vida. Se essa mensagem está fazendo algo acender aí dentro, é porque chegou a hora de parar de andar no escuro e começar a caminhar com direção. Vencer o medo invisível é só o primeiro passo de uma jornada muito maior, e aqui nesse canal, você vai encontrar a luz que fortalece a mente, edifica o espírito e ativa o sucesso que Deus já colocou dentro de você. Então se inscreve agora no canal, ativa as notificações, porque diariamente tem conteúdo como esse, que une sabedoria espiritual com estratégias práticas para você romper de vez com os ciclos que te limitam. Se você chegou até aqui, não é por acaso, é um chamado. E quem ouve, avança. Você pode até tentar caminhar em paz, pode fazer tudo certo, pode buscar excelência, integridade, sabedoria. Mas vai chegar um momento em que os inimigos vão se levantar. E às vezes, o golpe nem vem de fora, vem de perto. Gente que você ajudou, gente que você não esperava, gente que se incomoda com a sua luz, mesmo que você não esteja tentando brilhar. Davi sabia muito bem como isso funciona. Ele diz: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Não é uma frase de arrogância, é uma revelação de posicionamento. Davi não ignora os inimigos, ele confia que eles não vão prevalecer. E aqui entra um princípio poderoso da fórmula da autoconfiança, muito citado por Napoleão Hill. Não me curvarei diante de críticas destrutivas. Vou me manter firme nos meus valores, mesmo quando me atacarem. Porque, veja, não é a oposição que te destrói, é como você reage a ela. A crítica só te paralisa quando você acredita que ela define quem você é. A zombaria só fere quando você esquece da sua identidade espiritual. A inveja só tem força quando você para tentar se justificar. É por isso que o Salmo 27 é um verdadeiro manual espiritual de resiliência emocional. Ele não promete ausência de guerra, mas garante a presença de Deus na guerra. Ele não diz que o ataque não virá, ele te lembra que o ataque vai cair antes de atingir seu propósito. Em Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill fala sobre a importância de desenvolver uma fé inabalável, principalmente diante das opiniões alheias. Ele diz que os grandes homens e mulheres da história sempre foram alvos de críticas, justamente porque estavam fazendo algo diferente, disruptivo, valioso. E sabe por quê? Porque sucesso incomoda. Prosperidade chama a atenção. Vitória atrai resistência, é natural. Quando você começa a viver as leis do sucesso, vai provocar oposição. E isso é sinal de que está no caminho certo. Veja o exemplo de Neemias. Quando decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, os opositores surgiram no mesmo instante. Tentaram intimidá-lo, desacreditá-lo e sabotá-lo. Mas ele não parou para discutir com os críticos, apenas respondeu: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Essa mentalidade é ouro puro. Você tem que aprender a não descer quando os comentários maldosos vierem. A não parar só porque alguém disse que você não é capaz. A não justificar quando forem injustos com você. Porque no fundo, a oposição é só um teste da sua convicção. Você acredita mesmo no que está construindo? Você confia mesmo naquilo que carrega dentro de você? Se sim, então siga. Firme, silencioso e focado. Os inimigos podem até tentar se levantar, mas como diz o Salmo, eles tropeçarão e cairão. Isso não significa que você não sentirá a pressão, mas que você não será vencido por ela. E mais, os inimigos também revelam seu progresso. Porque ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Se estão te criticando, é porque você está crescendo. Se estão te atacando,
é porque estão vendo você subir. E isso, quando bem compreendido, não te enfraquece, te fortalece. Então, da próxima vez que a oposição aparecer, respire fundo e lembre-se: você foi chamado para viver a grandeza, não para se justificar diante da mediocridade. No meio de tanta turbulência, de inimigos se levantando, de guerras internas e externas, Davi surpreende com uma oração simples e poderosa. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha que interessante, no meio do caos, ele não pede vingança, não pede riquezas, não pede fama. Ele pede foco, intimidade, visão. E é isso que muita gente está perdendo hoje. A correria do mundo moderno tem desviado pessoas do essencial. Todo mundo quer 1000 coisas ao mesmo tempo: sucesso rápido, dinheiro fácil, reconhecimento instantâneo. Mas o Salmo 27 ensina que o verdadeiro caminho da realização está em focar na única coisa que importa. E aqui entra um princípio das leis do sucesso: quem quer tudo ao mesmo tempo acaba sem nada. É como uma flecha, só atinge o alvo quando está esticada na direção certa, com tensão e foco. Davi entendia que tudo o que ele precisava, proteção, direção, prosperidade, sabedoria, viria como consequência de buscar a presença e viver com clareza de propósito. Isso é o que Napoleão Hill chama de definido propósito principal em quem pensa enriquece. Aquele que descobre sua missão e caminha alinhado com ela se torna imparável, porque não desperdiça energia com distrações. E não se engane, viver essa intimidade com Deus não é algo místico, inatingível. É prático, é diário, é estratégico. É você acordar e ter um momento para alinhar seu espírito, sua mente e seu plano de ação. É começar o dia com clareza do que importa, ao invés de acordar no automático, mergulhado em redes sociais e demandas alheias. A pessoa que começa o dia com foco em Deus e na missão que recebeu se torna mais produtiva, mais criativa e mais resiliente, porque está enraizada na fonte. Ela não apenas sobrevive ao dia, ela domina o dia. Quer um exemplo prático? Crie um espaço diário, nem que seja de 10 minutos, para visualizar o seu propósito e conversar com Deus sobre ele. Nada de orações automáticas, frias ou ritualísticas. Faça como Davi. Fale com o coração, com intenção, com desejo genuíno de crescimento. E diga para si mesmo: a única coisa que peço é não perder meu propósito. Isso vai reprogramar seu cérebro para enxergar oportunidades e decisões com mais clareza. Vai te fazer dizer não para o que te tira do foco e sim para o que constrói sua visão de longo prazo. Você se lembra da lei do triunfo? Ela não nasce de um dia bom, mas de uma vida vivida com intenção. Quando você foca no que realmente importa, ao invés de se distrair com tudo que brilha, mas não edifica, você está, de fato, entrando na rota da abundância. Não é à toa que Davi prosperava. Ele era estratégico, sim. Guerreiro, sim. Mas sua força real vinha de uma intimidade com a fonte da sabedoria. E essa intimidade dava a ele algo que dinheiro nenhum compra: direção espiritual. E aqui está o ponto. Você quer vencer no curto prazo? Distraia-se. Quer vencer no longo prazo? Escolha a única coisa certa, todos os dias. A verdade é que a grande maioria das pessoas está tão distraída que não consegue nem mesmo perceber o que Deus está dizendo. Vivem pedindo direção, mas não param para ouvir. E sabe por quê? Porque falta silêncio, falta presença, falta foco. Davi, ao pedir uma coisa só, estava ensinando a fórmula da clareza. E aqui entra uma conexão direta com a fórmula da autoconfiança. Porque quando você sabe o que quer, quando tem uma única coisa como prioridade, você ganha algo raro hoje: o poder de decisão. E o poder de decidir com confiança transforma a vida. Napoleão Hill, em Mais Esperto que o Diabo, revela como o inimigo usa a distração como ferramenta principal para sabotar o destino das pessoas. E isso se encaixa perfeitamente aqui. Uma mente que não tem foco é facilmente dominada por dúvidas, medo e estagnação. Mas uma mente que acorda com clareza, que sabe onde quer chegar e o porquê, se torna perigosa para o fracasso. E isso nos leva a algo crucial: visão de longo prazo. Hoje, muitos vivem correndo atrás de resultados rápidos, sem perceber que os verdadeiros frutos são colhidos por quem permanece. O sucesso bíblico, como mostra Provérbios,
vem com constância, diligência e propósito. Não é sorte, nunca foi, é alinhamento. Então, se você quer aplicar o que está aprendendo aqui, comece hoje mesmo com uma pergunta poderosa ao acordar. O que é a única coisa que realmente importa para minha vida neste momento? Depois, alinhe sua manhã a essa única coisa. Visualize, ore, declare com fé e escreva os passos que vai dar ao longo do dia. Não precisa de rituais mágicos, precisa de constância, de decisão e de fé inabalável. E não se engane, quando Davi buscava habitar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, ele não estava apenas falando de um templo físico. Ele estava se referindo a viver em estado de presença, propósito e alinhamento com o divino. Esse estado é o que ativa a verdadeira prosperidade, tanto espiritual quanto material. É o que permite viver as leis do sucesso de forma duradoura, não como um pico emocional, mas como um estilo de vida. Por isso, anote essa frase para nunca mais esquecer. A mente focada em Deus não é apenas abençoada. Ela é perigosa para tudo que tenta pará-la. E quando você entende isso, percebe que o sucesso verdadeiro não está no que você faz correndo, mas no que você busca todos os dias com intenção profunda. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer prosperar. Mas poucos conseguem manter o coração firme quando o chão começa a tremer. É fácil ter fé quando tudo está fluindo, quando os boletos estão pagos, o relacionamento está em paz e o corpo está saudável. Mas o verdadeiro teste, e a verdadeira construção de riqueza, acontece no dia da adversidade. É aqui que muitos se perdem. E é exatamente aqui que o Salmo 27 entra como um verdadeiro código de mentalidade blindada. Davi escreve: "Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação." Isso não é poesia religiosa, isso é estratégia emocional, é inteligência espiritual aplicada ao cotidiano. A verdade é que estabilidade emocional é uma das maiores riquezas que uma pessoa pode ter. Você pode ter dinheiro, títulos, reconhecimento, mas se não tiver controle sobre o que sente, se cada crítica te desestabiliza, se cada contratempo vira uma tragédia interna, então tudo aquilo que conquistou por fora vai escorrer pelos dedos. E sabe por quê? Porque o verdadeiro milionário é quem domina suas emoções. Napoleão Hill já alertava em quem pensa enriquece: você não será rico até que domine seus pensamentos. E nós podemos ir além. Você não será livre até que aprenda a dominar o que sente no dia mau. Mas como fazer isso? A primeira chave é reconhecer que o dia da adversidade não é o fim do caminho, é o lugar onde o caráter é refinado. Muitas pessoas acham que fracassaram porque passaram por lutas, perdas, rejeições. Quando, na verdade, essas fases serviram para tirar os excessos, fortalecer os fundamentos e preparar para o próximo nível. É como diz o provérbio: como o ouro se refina no fogo, assim o caráter se forma na provação. A segunda chave é lembrar-se do lugar de abrigo. Davi declara que, no dia mau, Deus o esconde em sua habitação. Isso fala de intimidade, de refúgio interno, de um lugar de silêncio e poder que não pode ser abalado por forças externas. Aqui, entra um princípio poderoso da lei do triunfo. Quem quer vencer precisa ter um lugar de segurança mental, um sistema interno que não colapsa quando o externo balança. Esse santuário é construído com declarações diárias, com foco, com fé e com intencionalidade. Não se trata de positividade tóxica, é sobre ter raiz profunda para suportar o vento forte. A estabilidade emocional nasce quando você para de depender da validação externa para sentir segurança. Ela brota quando você decide que a adversidade não dita quem você é, apenas revela o que ainda precisa ser fortalecido. E aí vem o ponto mais importante: a adversidade é um campo fértil para a verdadeira riqueza emocional. Quando você aprende a se manter em paz no meio da tempestade, você se torna mais valioso que ouro. Isso serve para os negócios, para os relacionamentos, para a liderança. Ninguém confia em alguém que desmorona sob pressão. Mas todos seguem aquele que mantém o olhar firme, mesmo com a casa tremendo. Então, se tem algo que você precisa cultivar a partir de hoje, é isso: paz interior inabalável. Pode anotar essa frase: quem domina o dia da adversidade, governa o restante da vida. Essa é a verdadeira prosperidade. Não é o que você tem, é o que ninguém pode tirar de você. E quando você entende isso, percebe que os dias difíceis não são sinais de que está tudo errado.
São apenas lembretes de que você está sendo treinado para algo maior. Eles moldam sua mentalidade, refinam seu propósito e te preparam para andar por cima das águas turbulentas com autoridade e calma. Poucas coisas testam mais a fé e o caráter de uma pessoa do que o tempo de espera. A espera provoca a mente, desafia o coração e cutuca as feridas da ansiedade e do medo. E, no entanto, é nela que o milagre se constrói. Tem gente que pensa que esperar é sinônimo de passividade, ledo engano. Esperar com paciência é um dos atos mais ativos e poderosos de quem confia. E mais, quem espera com expectativa planta a semente do sucesso que virá no tempo certo. No Salmo 27, Davi encerra com uma frase que já sustentou milhares de corações ao longo dos séculos. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Não é só uma repetição, é um chamado à firmeza de espírito. A espera que Davi fala não é moleza, não é distração, não é comodismo. É uma espera com os olhos acesos e o coração posicionado. A espera de quem sabe que está vindo algo grandioso. Isso nos conecta diretamente com um dos princípios mais mal compreendidos das leis do sucesso: a persistência com propósito. Napoleão Hill bate nessa tecla como um tambor. Ele dizia que a maioria das pessoas desiste a centímetros de alcançar o ouro, porque não suportam o silêncio do processo. E esse silêncio é necessário. É no silêncio que você fortalece a mentalidade, aprofunda a visão e alinha sua identidade com o que está por vir. É como se o universo estivesse perguntando: você realmente está pronto para o que pediu, ou só está entusiasmado com a ideia? A espera revela, a espera afia, a espera filtra. Mas há um detalhe que poucos percebem: esperar não é sentar no sofá da vida cruzando os braços. Esperar, no contexto bíblico e da lei do triunfo, é agir em fé mesmo sem evidências visíveis. Você declara, prepara, estrutura, limpa, organiza, lê, ora, foca, como se já estivesse vivendo aquilo que espera. É o mesmo espírito de Romanos 4, versículo 17, quando se diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Essa é a verdadeira espera, uma espera com ações de quem já enxerga o futuro manifestado. No desenvolvimento pessoal, isso se chama visualização ativa com responsabilidade emocional. Você se vê lá na frente, mas não paralisa hoje. Pelo contrário, faz hoje o que a pessoa que já chegou lá faria. E aí entra uma chave poderosíssima. A paciência não é só uma virtude, é um diferencial competitivo. Num mundo que vive no imediatismo, quem tem paciência com propósito vira referência. Quem consegue manter a calma enquanto tudo ao redor quer apressar, se torna fonte de sabedoria. Quem não se apavora diante do tempo, constrói com solidez. E não estamos falando de esperar um resultado qualquer. Estamos falando de esperar com expectativa, com alegria antecipada, como quem sabe que o que está por vir é tão poderoso que nem se compara ao que se vive agora. Lembre-se disso. A espera com expectativa é a incubadora dos maiores milagres. Se você sente que está em um tempo de espera, não pense que está parado. Você está sendo moldado. E mais, o que está te esperando lá na frente é tão grande, que se viesse antes da hora, te esmagaria. Por isso, espere, mas espere treinando, espere construindo, espere aprendendo. Porque, quando a hora chegar, você não vai apenas receber, vai estar preparado para sustentar. E quando olhar para trás, vai perceber que a verdadeira prosperidade não foi só o que chegou, mas tudo o que você se tornou enquanto esperava. No último verso do Salmo 27, Davi entrega algo que não é apenas um conselho, é uma senha espiritual para quem quer prosperar de verdade. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Note bem, ele não fala só sobre esperar. Ele fala sobre animar-se, sobre coragem, sobre firmeza interna. Davi está dizendo: se fortaleça, mesmo que nada lá fora mude agora. Porque quem se fortalece por dentro, uma hora muda tudo ao redor. Essa força e essa coragem não são apenas emocionais, elas são espirituais e estratégicas. São ferramentas para quem quer vencer batalhas invisíveis, gigantes internos, e ainda assim manter o olhar firme na vitória. Essa é a senha, esse é o código final: força e coragem. E se a gente parar para pensar,
É exatamente o que Napoleão Hill ensina quando fala sobre o poder da fé inabalável combinada com ação persistente. Ele dizia que fé não é acreditar sentado, é agir como se a vitória já estivesse garantida. Força não é a ausência de medo. Coragem não é a ausência de dúvida. Força é agir apesar do medo. Coragem é manter a direção apesar da neblina. E sabe o que mais? Não há sucesso sem fé. E não há fé que prospere sem movimento. Você quer construir algo grande? Você quer viver os princípios de Provérbios e Salmos na prática? Quer aplicar a lei do triunfo como estilo de vida? Então, entenda isso. Quem quer vencer não pode se dar ao luxo de viver como vítima. A vida não vai te dar tudo fácil, e a Bíblia nunca prometeu isso. Mas ela prometeu algo infinitamente melhor. Que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias. Que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que aquele que confia não será confundido. Mas para isso, você precisa ativar esse código dentro de si: força e coragem. Você vai cair? Vai. Vai duvidar? Provavelmente. Mas você levanta, sacode a poeira, refaz a oração, lê de novo o Salmo 27, respira fundo e segue. Porque quem tem coragem não depende do aplauso, depende da visão. E quem tem força não grita, se posiciona. Quando a força vem da fé, e a coragem nasce da intimidade com Deus, não tem gigante que resista. Aí você para de correr atrás da bênção, e começa a perceber que a bênção é que corre atrás de você. Essa é a verdadeira prosperidade. Não é só dinheiro, é paz no espírito, clareza na mente e alinhamento no propósito. É viver como alguém que sabe que o pastor está guiando, protegendo e abrindo portas, mesmo quando os olhos ainda não enxergam. E aí, sabe o que acontece? Você não apenas sobrevive, você floresce e você prospera com fé. Porque agora, você entendeu. O segredo não era pedir mais, nem correr mais. O segredo era ativar o código, força e coragem. Se você chegou até aqui, já entendeu que o Salmo 27 não é só um texto bonito para decorar a parede da sala. Ele é um código espiritual para destravar sua jornada de sucesso. Uma senha de sabedoria, coragem e posicionamento. Um mapa sagrado que te mostra como vencer o medo, resistir ao caos, alinhar a visão, caminhar com fé e, acima de tudo, prosperar com a alma inteira no lugar certo. Sabe por quê? Porque o sucesso verdadeiro não começa na conta bancária, ele começa no espírito. Começa quando você decide, como Davi, esperar com coragem, andar com confiança e declarar com fé aquilo que ainda não vê. Ao longo dessa jornada, vimos que a confiança é mais poderosa que a ansiedade. O silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. A oposição que te cerca revela o tamanho da unção que te habita. O foco em Deus afia sua visão a longo prazo, mesmo quando o presente parece desfocado. E que o poder da espera ativa, com fé e expectativa, te conecta com os milagres que ainda estão em trânsito. E no final de tudo, o código final brilha como uma tocha no escuro: força e coragem. Quem entendeu isso, entendeu tudo. Agora a decisão está com você. Vai continuar assistindo vídeos, acumulando frases de efeito e esperando uma mudança mágica cair do céu? Ou vai aplicar esse conhecimento, essa chave, esse código, e começar a construir uma realidade nova, a partir da mente, da fé e da ação? Porque agora você sabe, o sucesso não é questão de sorte, é questão de posicionamento. E Salmo 27 é o mapa. Então aqui vai o desafio. Qual dessas chaves do Salmo 27 você mais precisa aplicar hoje? É coragem, é confiança, é esperar com fé, é foco no propósito. Escreve aqui nos comentários. Seu posicionamento pode ser o início da sua virada. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal agora. Sim, agora. Porque toda vez que você se conecta com uma fonte de sabedoria, você acelera o seu crescimento. Curte o vídeo, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se prepara, porque o próximo tema vai te levar ainda mais fundo no caminho da fé e do sucesso. O tipo de sucesso que não depende do sistema, da crise ou da aprovação dos outros, mas que nasce de dentro e cresce com Deus. Nos vemos no próximo. Até breve.